O Sala de Imprensa desta semana vai falar da campanha eleitoral nas redes sociais. Desde a eleição de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos em 2008, marqueteiros sempre insistiram que as próximas eleições seriam influenciadas pelas redes sociais. Elas são consideradas ferramentas extremamente poderosas na repercussão de eventos e declarações, além de mobilizarem militantes e seguidores, divulgarem material de campanha e também servirem como armas letais para os ataques aos adversários. No Brasil, especialistas em marketing político apostam que essas mídias terão a maior influência na história das campanhas, mas mesmo assim não serão decisivas. Qual será o peso das redes sociais nestas eleições? Este é só o primeiro Sala de Imprensa da série dedicada às eleições. Até outubro, teremos edições semanais onde, além da cobertura política da capital, também vamos enfocar a campanha no interior, ouvindo jornalistas das diversas regiões do estado. Hoje, quem está aqui com a gente no estúdio é o Marcelo Ernesto, repórter de Política e Economia do Jornal Estado de Minas, e João Araújo, chefe de redação do portal Posso Já, de Poços de Caldas, que já existe há 5 anos e meio e investe na produção de conteúdo próprio. O Sala de Imprensa está começando! Para começar, vamos ver uns dados sobre o consumo de informação pela internet. Segundo pesquisa do Instituto Ibope Conecta, divulgada em maio deste ano, para 95% dos brasileiros conectados à internet, entrar na rede faz parte do cotidiano. 81% afirmaram usar a internet enquanto veem TV. Segundo o levantamento, a maioria acessa redes sociais. A pesquisa foi realizada com pessoas das classes A, B, C e D de todas as regiões do Brasil. Outro levantamento feito em agosto pelo Instituto MDA para a Confederação Nacional dos Transportes mostra que poderão ter influência na decisão de voto. Para 34,2% dos entrevistados, debate eleitoral. Programa eleitoral na TV, 20,4%. Conversas com pessoas conhecidas, 8,7%. Redes sociais, 7,7%. Reportagens veiculadas na mídia, 5,9%. Programa eleitoral em rádio, 1,5%. Para 19,5%, nenhum dos meios influencia. 64,1% não confiam nas informações sobre política e eleições que recebem nas redes sociais. E 43,1% dizem que costumam conferir a veracidade dessas informações. 51,6% afirmam que não terão o voto influenciado pelas informações sobre política que veem nas redes sociais. 24,1% acreditam que essas informações poderão influenciar o voto. 21,1% afirmam não utilizar as redes sociais. Como podemos ver aí na pesquisa, a confiabilidade nas redes sociais ainda é muito baixa por parte da população brasileira. Ainda assim, alguns especialistas insistem que elas serão protagonistas nessas eleições. Qual a avaliação que você tem, Ernesto, sobre isso? Na verdade, ela vai ter um protagonismo, quando a gente pensa, considerando anos anteriores, né? Cada ano que passa, as pessoas têm tido mais acesso, tanto à internet quanto às redes sociais propriamente dito, então ela vai crescendo também a questão da influência em relação ao voto e ao pensamento também, né? As pessoas usam muito essas plataformas para discutir as coisas, tanto que a gente vê aí que às vezes é protagonizado discussões lá, né, entre candidatos e tal, e até assuntos do dia a dia mesmo. Mas ela se aproxima muito, até os dados da pesquisa que a gente pode ver, das conversas. Né? Então, o que? A rede social mesmo dessa interação. Então, eu acho que uma coisa vai complementar a outra. Eu escuto uma coisa lá no Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou outra rede social que seja, que o candidato ou a pessoa está usando para falar, e tento, né, quando a gente pensar que a pessoa vai ser mais proativa em relação a isso, tentar saber se aquilo é verdade ou não, uma forma mesmo também de interagir com as próprias campanhas. Ok, João, a gente vê que para alguns especialistas a rede social vai ser determinante, mas por outro lado, alguns acreditam que ainda a televisão é que terá o maior peso. Ela vai dar a informação juntamente com outros veículos tradicionais e as redes sociais vão apenas repercutir isso, trazendo essa informação para a população. Como é que você vê isso
no seu portal, na experiência que você tem na região do sul de Minas? A gente ouve os candidatos, as equipes de comunicação dizerem há alguns anos já que essa vai ser a eleição das redes sociais. E a gente sabe que nesse processo todo a gente não teve até agora uma eleição realmente das redes sociais. A meu ver, também não vai ser esse ano. A gente sabe que tem crescido a importância das redes sociais, o acesso às pessoas tem aumentado, porém nas redes a gente tem exércitos de militantes dos candidatos, a gente tem essas informações distorcidas, fake news, a gente tem o conteúdo oficial. No meio disso tudo, acho que é muito difícil a gente criar um contexto realmente proveitoso e que seja claro para os eleitores. A televisão, eu entendo que ela perde importância com o passar do tempo, mas eu não acredito que de uma eleição para outra ela vai deixar de ser importante. Eu acho que ela ainda é, talvez, o principal caminho, né? Para quem tem, para os candidatos que vão fazer bons programas, que tem mais tempo de TV, isso ainda é muito importante, né? Uma das mudanças na mini-reforma política que tivemos é justamente a possibilidade do impulsionamento de dados dos candidatos nas redes sociais. Como é que vocês veem isso do ponto de vista da isonomia entre os candidatos e da influência que isso pode ter na campanha? Isso na verdade vai depender, né? Porque o que acontece? Os candidatos, eles provocam verdadeiras torcidas, né, nas redes sociais. Então, à medida que ele consegue interagir com as pessoas, chamar os eleitores para o que ele está dizendo, isso pode ser proveitoso para ele, né? Até que ponto ele vai impulsionar isso ou não. Por outro lado, uma coisa até que o João falou, a gente sabe que são contratadas pessoas também para ficar ali durante aquele tempo, né, provocando os outros, dando informações, e aí a gente cai no campo de que às vezes elas não são tão reais, ou são parcialmente reais, ou até mentiras completas. Então, é uma questão a se verificar em loco, como que vai funcionar agora ainda, até porque, né, todo ano, como o João falou, são anos em que as redes sociais são apontadas como as protagonistas, mas elas se esbarram também numa outra coisa que eu acho às vezes é interessante a gente ressaltar, que nem todo mundo tem acesso, né? Ainda é muito restrito. Quando a gente fala, porque às vezes quando você está nos grandes centros, ali as pessoas têm um acesso maior, mas quando você vai para os interiores, as pessoas não têm esse acesso todo à rede social, ao conteúdo e tal. O impulsionamento, João, na sua opinião, ele não favorece quem tem mais poder econômico, uma vez que, apesar de termos um fundo público para custear as campanhas, de certa forma isso vai levar também ao investimento das candidaturas que têm mais recursos. Em termos, acredito porque o impulsionamento ainda é uma estratégia mais barata, né? Muito mais barato que o material gráfico. Então você não precisa realmente de muito dinheiro para ter um alcance com impulsionamento. Eu acho que o conteúdo é o mais importante nisso, né? A gente tem, por exemplo, os candidatos que somem durante 4 anos, de repente aparecem na época das eleições, tentam mudar a identidade, tentam ser personagens específicos. E eu acho que isso é complicado, porque às vezes eles fazem conteúdo impulsionado, que vão aparecer várias vezes no feed das pessoas, pode ser uma armadilha contra eles próprios, né? Tem que ser um conteúdo realmente relevante, que as pessoas acreditem naquilo. Porque existe uma rejeição a assuntos políticos, a própria instituição política. Então, às vezes, aparecer muito pode ser ruim, né? Então, o conteúdo tem que ser muito bem avaliado. Pegando essa deixa aí do João, Marcelo, como é que você vê essa questão do candidato especificamente? Ele está propondo, ele está estando presente na região, qual que vai ser a estratégia de cobertura para mostrar um pouco dessa realidade da campanha? Pois a gente tenta sempre olhar para o que o candidato mesmo diz, e aí eu acho que nesse ponto ele tem uma ferramenta importante, quando ele considera e faz uma estratégia legal para as redes sociais, porque ele tem um contato direto com quem ele quer falar. Então ele fala sem intermediários, né? E as redes sociais também, né, através dos perfis deles, pautam também a cobertura da mídia, né? A gente considera, claro, o que o candidato está falando ali, as agendas que ele posta ali. Então, as coberturas, né, no caso específico nosso, lá no Portal UAI, a gente considera isso, mas aliado às outras questões também, né? De provocar ele com as perguntas, levar ele temas que às vezes para ele é desconfortável, que ele não vai abordar de uma forma natural ali no perfil dele, mas que são importantes para você entender o que ele pensa e para as pessoas também poderem decidir o voto delas. Então é sempre, para a imprensa é sempre, você vai mesclando essas coisas, né? Trazendo esses elementos novos, as redes sociais que nem são tão novas assim, né? Mas a forma eventualmente como ele está usando, né, o candidato, para a cobertura e aliado às formas que a gente tem mesmo, entrevistas e tal, acompanhando a agenda. João, como que o portal Posso Já vai fazer para aproximar o eleitor e despertar o interesse do eleitor por essa campanha e mostrar o que está acontecendo na região?
No Poços Já a gente tem uns dois lados de cobertura política. Então a gente faz a cobertura do candidato em si, levando as pautas para ele. A gente tenta não ficar muito preso à agenda dele, ao que ele quer dizer, mas em fazer entrevistas, séries de entrevistas, matérias especiais e com as coisas que a gente quer levar para eles, não com o que eles querem dizer exatamente. E aí, ao lado dos eleitores, a gente procura ouvir dentro de um recorte dos nossos leitores ali. A gente sabe que não são pesquisas com teor científico, mas a gente promove enquetes, a gente promove a participação dos eleitores, quer ouvir se eles já decidiram os candidatos, eles são indecisos. Né? A gente começou uma série de enquetes, então, para saber, por exemplo, quanto a propaganda política influencia no voto deles. E aí a gente vai ter esse recorte dos leitores do Poços Já. A presença do candidato na cidade, na região, é fundamental para a decisão de voto do eleitor, ou essa distância, ou o mecanismo da televisão, ou mesmo da rede social, é suficiente para o eleitor? Não, é fundamental que o candidato seja lá. A gente vê que pelo menos os candidatos a deputado estadual federal, por exemplo, que são de Poços de Caldas, eles não conseguem se eleger com os votos de Poços. Até porque são muitos candidatos, são 100 mil eleitores, aí isso é fragmentado, eles não conseguem esses votos suficientes. Então eles têm que fazer muita campanha nas cidades vizinhas, eles têm que estar presentes, eles têm que ir nos bairros, eles têm que ir nos bares, nas lideranças, porque com as redes sociais eles não vão chegar a essas pessoas, né? Nem sempre as pessoas vão seguir as páginas deles, e nas cidades vizinhas eles vão ter um alcance muito menor, se eles dependerem só das redes sociais. Aqui o desafio já é outro, né, Marcelo? Justamente são tantos candidatos que é preciso priorizar aquelas agendas que realmente vão dar sustentação ao material jornalístico, né? Como priorizar e quais os critérios adotar para priorizar a cobertura? Pois é, na medida do possível a gente tenta sempre abordar todos, né? Claro que em alguma medida as pesquisas eleitorais, né, e elas demonstram o interesse dos eleitores por determinado candidato, à medida que ele é mais demandado, né, de intenção de voto, então você também acaba indo um pouco nesse sentido, assim, né? Esses que estão mais à frente acabam tendo, por consequência, uma cobertura mais próxima e mais diária, mas sem deixar também os outros, né, sem ter o que dizer e tal. Em alguma medida, esses que têm mais intenções de voto, né, que estão mais aparecendo, também acabam tendo uma cobertura mais diária, né, do que os outros. Isso acaba acontecendo, sim. Até porque são muitos, né? Eu até queria perguntar para vocês também como que vocês acham, qual vai ser o papel do WhatsApp nessa campanha? Porque a gente vê hoje, o brasileiro é a nacionalidade que mais utiliza esse tipo de aplicativo para informação no dia a dia. São muitos grupos de contato, né? Você acha que os candidatos também vão se valer do WhatsApp para essa campanha? Eu ouso, na verdade, dizer que o WhatsApp que vai ser dessas redes a que vai ter um protagonismo maior. Porque o Facebook já fez uma série de limitações ali, e até pelo próprio algoritmo dele lá, você vai, dependendo do que você curte, as pessoas que você segue, ele vai limitando o conteúdo que você tem acesso, que aparece na sua timeline. Agora, o grupo de WhatsApp, primeiro, várias operadoras de telefone, ele tem essa ferramenta gratuita, então você não precisa de gastar da sua internet. Então ele já fica um pouco mais acessível para quem está ali. E você, por exemplo, grupos de família, você tem pessoas lá de várias orientações. Rede social, você também acaba fazendo esse filtro, eu sigo mais pessoas à direita ou à esquerda, né, ou mais ao centro, e aquelas ideias acabam aparecendo mais para mim. Mas o grupo de WhatsApp, como você tem a possibilidade desses encaminhamentos de conteúdo, você consegue disseminar mais. Mesmo o WhatsApp tendo agora feito um limite. Né, de quantidade de encaminhamentos que você tem, mas mesmo assim... Que são 20, então ainda é significativo. Mesmo assim, é significativo, né? Às vezes você, no Twitter, por exemplo, você não consegue, quando você faz uma postagem, né, que 20 pessoas passam aquilo ali pensando que aquela pessoa vai reencaminhar também para mais 20 e aí vai. Pode servir também para dar mais capilaridade àquelas candidaturas que precisam atingir segmentos da população, no caso de deputados federais, candidatos a deputados federais e estaduais? Sim, eu acho também que os candidatos não estão exatamente preparados para trabalhar o WhatsApp. Eles acabaram chegando em fórmulas básicas de Facebook, de Instagram, todos fazem mais ou menos a mesma coisa. No WhatsApp ainda é uma rede social ali que as pessoas não entendem, né? Não se pensou muito sobre o WhatsApp. Acaba repetindo o mesmo conteúdo de uma na outra, né? Pega o post do Facebook e cola ele no WhatsApp e manda. E lá em Poços a gente tem uma questão também que são candidatos que ninguém nunca viu aparecerem lá de 4 em 4 anos, que não são de lá, ninguém conhece e tal. E o WhatsApp tem ajudado essas pessoas. Eu já recebi alguns vídeos de pessoas aqui de BH fazendo vídeos para os eleitores de Poços,
vídeos muito sensacionalistas, falando dos problemas de postos, xingando o prefeito, sabe? E são pessoas que não têm exatamente a informação para falar aquilo. Não que elas devam não criticar o prefeito, mas que elas não fazem parte da realidade. E é tudo muito sensacionalista e realmente chega. Eu recebi vários vídeos nos grupos que eu participo de pessoas que eu não sei quem são e que são candidatos a deputado por aqui. Ok. A gente deu uma passada pelas redes sociais dos candidatos à presidência na terça, dia 21 de agosto. Dá para se ter uma ideia do tipo de conteúdo que eles pretendem trabalhar. Primeiro, vamos ver os candidatos com intenções de voto abaixo de 3% na maioria das pesquisas. No Facebook de Álvaro Dias, do Podemos, foto de capa sem o nome do partido. Os vídeos em destaque mostram a participação em debates e outros eventos. Eu não aceito ser colocado no mesmo balaio daqueles que são sustentáculos. A página ainda destaca falas do candidato. No Instagram e no Twitter, fotos de caminhadas, campanha contra a corrupção e pelo voto facultativo, além do vídeo do jingle de campanha. Abre o olho! João Amoedo, do Novo, traz um vídeo de apresentação com foco na indignação contra a política. Na foto de fundo, o nome e o número do partido. Muitas fotos com apoiadores e vídeos de celulares falando sobre economia nas contas públicas. No Instagram, destaque para o aumento das curtidas, fotos na rua e crítica à não participação do candidato no debate da Band. O Twitter também tem conteúdo parecido com as outras redes sociais. A página de Guilherme Boulos tem uma animação com o número do partido. Na apresentação, um vídeo sobre o lançamento da candidatura em tom emocionado, com muitos closes de apoiadores. Ainda posts chamando para atividades de mobilização em periferias. No Instagram, fotos de eventos e de movimentos sociais. Destaque para a candidata a vice-presidente Sônia Guajajara e opiniões sobre temas atuais, como a violência contra os venezuelanos em Roraima. O Twitter tem imagens de manifestações de rua e críticas ao candidato Bolsonaro. As três redes sociais de Cabo Daciolo têm conteúdo bem parecido. No Facebook consta o nome e o número do partido. Os vídeos em destaque são feitos por celular e começam com uma oração. Glória, glória a Deus, aleluia. Poucas fotos no Instagram. No Twitter, os mesmos vídeos do Facebook e citações bíblicas. O candidato Emael mostra um vídeo com o jingle da campanha que adaptou a música composta em anos anteriores e usa imagens de eventos de rua e apoiadores. Ei, Emael, um democrata cristão. Não consta o número do partido na capa. O Instagram traz fotos de eventos e apoiadores. No Twitter, um protesto sobre a não participação dele nos debates. Henrique Meirelles, do MDB, aparece no Facebook sem o nome ou o número do partido na página inicial. Muitas fotos de eventos e debates, além de frases ditas pelo candidato. Um dos vídeos critica Bolsonaro por ensinar uma criança a fazer o sinal de uma arma com a mão. Outro conclama os apoiadores do capitão reformado a mudar para o lado de Meirelles, mas o chama de bolsomínios. No Instagram, um vídeo diz que Meirelles criou emprego sem invadir nada, numa referência a Guilherme Boulos. O Twitter repete os conteúdos das duas outras redes. João Goulart Filho, do Pátria Livre, só usa o Facebook. O nome e o número do partido aparecem na capa. Em destaque, um vídeo em que fala para os metalúrgicos de São Paulo sobre paralisar as privatizações. A página ainda mostra fotos com apoiadores e links para reportagens. Vera Lúcia, do PSTU, mostra o nome do partido sem o número na foto de capa do Facebook. A candidata fez uma live comentando as declarações dos outros candidatos durante o debate da Rede TV, do qual não participou. No Twitter, a candidata apresenta propostas e links para o Facebook e reportagens. Nestas eleições presidenciais, a gente tem uma peculiaridade. Todos os candidatos querem se identificar com o novo. Fazem esse esforço de mostrar que eles são o novo, apesar de muitos deles já serem políticos tradicionais. E nesse sentido, o que a gente percebe também há uma certa omissão, às vezes ao número do partido, ao nome do partido, aquela sigla, a identificação com governos passados. Vocês acham que o eleitor ele consegue perceber essas omissões e fazer essa leitura crítica? Como é que você vê, Marcelo? Eu acho que consegue.
Consegue sim, porque até em caso de nomes que já estão aí há mais tempo, né? Por exemplo, o Emael, não tem como ele, né? Ninguém fala que ele que não conhece ele, mesmo pelo jingle dele, que era bem forte, né? E ele vem reeditando ele nas eleições. Né? Ano após ano e tal. Agora, a gente pode observar também que o que se passou ali, as estratégias são as mesmas de todos, né? É a estratégia, na verdade, do mundo real, digamos assim, levada para o mundo virtual. Do ponto de vista da campanha, eles só estão, na verdade, usando a rede social para replicar um conteúdo. Não existe ali, com exceção ali da Marina, né? Eu acho que fez a live, e aí usou uma característica específica da rede social para poder fazer um contraponto ali na hora do debate. O resto está usando aquilo ali para replicar o conteúdo que ele já tem mesmo, né? No cotidiano dele. Então... na verdade foi o PSTU que fez a live, mas com imagens da Marina, verdade. Isso. João, como é que você vê esse aspecto em relação à campanha presidencial? Eu acho que eles têm equipes muito fortes e grandes pensadores de marketing político para fazer mais do mesmo, sabe? É complicado isso. Tem algumas questões ali que a gente vê um candidato que se destaca aqui, se destaca ali, mas no geral não há muita novidade. E também nas redes sociais a gente sabe que o conteúdo não é só político. Então, como fazer esse conteúdo se destacar no meio de um meme, sabe? De entretenimento, de vídeos do gatinho. Isso aí é muito difícil. E eles têm pessoas especialistas nisso que poderiam ter um conteúdo mais criativo, né? Nesse sentido, você acha que a campanha ela chega àquele eleitor que está mais presente nos rincões, nos interiores desse Brasil? Olha, chega, claro, a alguns, mas eu não acho que chegue à massa, né? Que chegue à totalidade dessas cidades aí. E aí é importante a televisão, são outros meios de comunicação. Marcelo, pode... Não, eu ia dizer, por exemplo, nessa questão de estratégias, o Meirelles tem uma estratégia muito, principalmente no Twitter, muito ligada a memes e tal. E aí, assim, em alguma medida, ele vira piada, né, lá, então, assim, é muito difícil mensurar também, né? Principalmente pela característica do candidato, Henrique Meirelles, que era muito ligado sisudo, à economia, muito fechado. sisudo, e de repente aparece sextou, né, com um post lá todo colorido na sexta-feira, dizendo que tá chegando o fim de semana. As pessoas olham para aquilo assim, oi? Né? Não entende, né? E o eleitor do Meirelles não é certamente a pessoa que quer ver esses memes. Exatamente. Né? Então não combina, né? Aí uma certa distorção na campanha. Agora vamos ver como estão as redes dos candidatos melhores colocados nas pesquisas. Geraldo Alckmin aparece no Facebook sem o nome e o número do partido. Ao entrarmos na página, a janela de mensagens abre automaticamente. Os vídeos mostram falas de apoiadores, eventos e visitas a alguns estados. No Instagram, fotos de eventos e trechos de debates. O que nós precisamos é aprofundá-la. No Twitter, links para reportagens e um comentário sobre a violência contra os venezuelanos em Roraima. O candidato acreditou o problema ao PT. Na página de Ciro Gomes no Facebook não há nome nem o número do partido, e sim uma chamada sobre a proposta do candidato de tirar o nome dos devedores do SPC. Nos vídeos em destaque, uma biografia, o jingle de campanha e trechos de debates. No Instagram, propostas e posts antenados com o que está em voga na internet. No Twitter, anúncios de entrevistas e links para reportagens. Jair Bolsonaro mostra o número do partido e a sigla. Entre os vídeos em destaque, imagens de 1992 em que o candidato pesca um peixe e uma edição com apoiadores em diversos estados. No Instagram, frases com as principais propostas e uma entrevista sobre o Brasil sair da Organização das Nações Unidas. Eu teria saído antes do Trump, aquele conselho não serve para absolutamente nada. No Twitter, um vídeo explicando quem é aval do açaí. Nas 3 redes, muitos agradecimentos e comemorações quanto ao número de seguidores. A página de Lula mostra o candidato com Fernando Haddad. Na capa, a estrela do partido sem a sigla. Em destaque, um vídeo em que Lula explica que pode falar sobre fome, porque já passou por isso. E outro sobre a resolução do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre os direitos políticos do candidato. A participação de Haddad em eventos com apoiadores, além de pesquisas. Na página de Haddad, a mesma foto da capa e trechos da entrevista dele à Band. No Instagram, posts de recordação com foto da campanha de 2002, convocação da militância e fotos para reiterar o trio Lula, Haddad e Manuela Dávila. Na rede de Haddad, o jingle de Lula e o registro da candidatura em Brasília.
No Twitter de Lula, vários retweets de Haddad. O Facebook de Marina Silva traz o número do partido sem o nome. Em destaque, o trecho do debate da Rede TV em que ela confrontou Jair Bolsonaro. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Uma biografia e um discurso a favor das mulheres. No Instagram, o jingle da candidata e propostas. O Twitter também traz propostas e o vídeo da biografia fixado. Na avaliação de vocês, pelo que a gente viu aí, os candidatos que estão melhores em termos de intenção de voto nas pesquisas, eles têm conseguido fazer coisas diferentes nas redes sociais ou é mais do mesmo, como a gente vinha conversando aqui anteriormente? João, como é que você vê? A meu ver, o Lula e o Bolsonaro têm uma coisa em comum, que é se aproximar muito do eleitorado. Então, assim como o vídeo do Bolsonaro pescando um peixe lá, por exemplo, o Lula essa semana postou uma carta de próprio punho, para os apoiadores. Nessa carta, as palavras têm erro de acentuação, ele repete uma palavra depois da outra, coloca em. Então, acho que isso deixa o candidato mais humano. As pessoas não estão interessadas se ele acentuou certo ou não, mas elas estão interessadas em saber que ele é uma pessoa como elas. Então, assim como o vídeo do Bolsonaro, essa carta, eu acho que são estratégias que levam eles mais para próximos dos eleitores e isso ajuda a eles se diferenciarem. Marcelo, como é que você vê? Talvez eu também acompanho o João, eu acredito que os dois são os que fazem, digamos assim, na medida do possível, um diferencial em relação aos outros, né? E aí eu vou pegar um pouquinho uma coisa que apareceu aí, não só nesses mais votados como nos outros, as pessoas escondendo os partidos, né? E escondendo um número. E aí, no meu entender, tem um problema grave, porque na verdade, quando você vai à urna, você vai não digitar o nome da pessoa, você vai digitar um número. O número. Então, esconder o partido, que há uma rejeição em relação à política, aos partidos e tal, até a gente, ainda, do ponto de vista, ainda consegue entender. Agora, na prática, o seu número, como que você vai fazer para o eleitor depois, ele vai chegar lá na urna e vai falar assim, eu queria votar em fulano, mas qual é o número dele? Eu não lembro, não vi. Na verdade, pode ser um desserviço, então, do ponto de vista da conquista do voto. É um desserviço que ele está fazendo para ele mesmo, né? Quem está destacando o seu voto lá está saindo à frente dos outros, porque eu olho para o Lula, sei o número dele, eu olho para o Bolsonaro, sei o número dele. Mas eu olho para o Alckmin, né? Eu acho que não colocou, não sei qual é o número dele, né? Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, vou fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. A gente sabe que nas redes sociais, mais do que visibilidade, é preciso ter engajamento. Como fazer, então, como essas campanhas têm tratado essa proposta de engajamento? Ou elas estão falhando nesta proposta? Como é que você vê, Marcelo? Pois é uma coisa que a gente tem que observar ainda. Do ponto de vista do que tem sido feito até agora, nem estão falhando e nem estão tendo êxito, né? Na verdade, está no meio do caminho aí. Eu penso porque, como o João disse mais no início, esse engajamento, até quando ele acontece através de coisas pagas, né, e tal, ele é mais barato, né, para o candidato que está fazendo aquilo. Mas, em compensação, as pessoas, na minha opinião, ele consegue chegar muito em quem ele já chegaria normalmente, quando ele diz aquela ideia, né? Principalmente são coisas mais polêmicas, ele não consegue expor, aliás, extrapolar, né, melhor dizendo, aquele público dele. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que observar mais como que eles vão fazer nessa campanha, né? Para ver como, principalmente ela agora que está mais regulada, né, depois das novas regras, para ver como que vai acontecer. Eu acho que por enquanto ainda tá todo mundo meio tateando ainda lá para ver como é que vai ser, eu vou por aqui, por ali. E como que o jornalista pode auxiliar o eleitor nessa medida? A gente está falando de uma eleição de tiro curto, 35 dias de propaganda mesmo na TV e outras formas de divulgação. Como contribuir para esse engajamento ou para esse esclarecimento do eleitor? Nesses 45 dias a gente vai ter muito conteúdo dos candidatos, né? Nas redes sociais, na TV, você sai na rua, você vai receber panfletos, santinhos, e o jornalismo tem que filtrar tudo isso e sair do discurso da propaganda, né? Então acho que o nosso desafio é esse, conseguir levar a informação com o discurso, com o slogan do candidato, com o que ele quer dizer filtrado. Mostrar as contradições, talvez. Mostrar as contradições, inclusive. Ok, gente, eu agradeço a participação dos nossos convidados. Infelizmente, o nosso tempo acabou e a gente fica por aqui. Até o próximo, então, Sala de Imprensa.